vocês é o Guilherme, nosso orientador, e a Sofia, que é a nossa pesquisadora voluntária, que faz psicologia. E a gente vai trazer aqui um relato numa escola pública aqui na UFMG sobre o letramento digital dos adolescentes e sobre as eleições. Então vamos conhecer um pouquinho. Não, pode pensar mais isso. Então, o que a gente vai trazer? Dentro desse relato, existe uma pesquisa muito maior, que foi aprovada no FAPEMIG e que iniciou agora em agosto. E está acontecendo, vai acontecer até 2026. Nessa pesquisa, a gente está pesquisando o lugar e o não lugar dos celulares na escola. Então a gente precisa pontuar algumas coisas. Primeira coisa, um lugar do celular na escola. É um pouco diferente. Não é o uso pedagógico, gente, não é. O que a gente traz na nossa pesquisa é o lazer permeado pelas práticas digitais dentro da escola. Então é importante que o meu estudante tenha acesso ao uso do celular para poder ouvir uma música com a amiga na hora do intervalo, abrir um Instagram e fofocar sobre as relações amorosas deles, construir uma música. Então, todos esses espaços também fazem parte do lugar do celular nas escolas. Outro ponto, que a gente gostaria de iniciar aqui é que nosso grupo de pesquisa entende que a proibição de celulares não é a solução para o uso problemático. Não sei se vocês viram aí nas grandes mídias, tá bombando aí proibição de celulares. Teve até uma audiência pública aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte, a gente foi lá, falando sobre a proibição de celulares nas escolas. O nosso grupo de pesquisa entende que uma solução melhor para isso seria a mediação do uso dessas tecnologias e um letramento digital. E aí é dentro dessa pesquisa grande que vai acontecer essas possibilidades de letramento digital que a gente está pesquisando. E o nosso relato de experiência vai ser dentro dessas possibilidades. Bom, e aí qual é a metodologia que a gente usa para fazer essa grande pesquisa, Ela consiste basicamente em 3 frentes, sendo a primeira desenvolvimento de propostas de letramento digital em sala de aula, então a gente faz uma ligação direta entre pesquisa e ensino, e é nessa frente que está concentrado o nosso relato de experiência. A segunda, a observação participante nos tempos de recreio, então é nos tempos de recreio que a gente percebe essas práticas de lazer que a Júlia disse, as dancinhas do TikTok, ouvir música. E a terceira frente, entrevistas com os sujeitos da comunidade escolar. Então a gente entrevista a gestão, os estudantes, os professores, também a família, para saber como esses sujeitos têm construído os saberes, as mediações e as ações acerca das práticas digitais. Então, onde está acontecendo essa pesquisa? A pesquisa está acontecendo lá no Centro Pedagógico. Na verdade, não é lá, é aqui, porque o Centro Pedagógico fica dentro da UFMG. O Centro Pedagógico é um colégio de aplicação. Então, uma das propostas do CP é formar professores, como eu e a Malu. Então, ele é esse espaço de formação de professores. Além disso, o Centro Pedagógico é uma escola de ensino fundamental, de tempo integral, e ela é dividida em ciclos. Então, do primeiro ao terceiro ano do ensino fundamental é o primeiro ciclo. Do quarto ao sexto é o segundo ciclo, e do sétimo ao nono é o terceiro ciclo. Então, o nosso relato de experiência, o nosso letramento, vai ser com o terceiro ciclo. Esse centro pedagógico atende o público da UFMG? Não. O centro pedagógico, ele atende todo o público. Ele é o ingresso do centro pedagógico feito por sorteio, o que é muito legal para a nossa pesquisa, porque traz uma amostragem meio que aleatória. Então tem uma diversidade econômica dentro do centro pedagógico. É bem interessante. Bom, e aí eu e Júlia tanto falamos desse letramento digital, mas o que é esse tal de letramento digital? Bom, o conceito que a gente se apropria é esse aqui. Letramento digital é usar, criar, ter uma ampla compreensão crítica das mídias digitais com implicações sociais, econômicas e culturais. Então, letramento digital é isso. É a capacidade de usar, criar e compreender as mídias digitais de uma forma crítica dentro de um contexto social, econômico e cultural. Ótimo. Então a gente tem algumas frentes, digamos assim, do letramento digital. Então a gente tem o letramento digital crítico, funcional e criativo, foi o que a Malu disse, certo? Um exemplo de letramento crítico. Lá no centro pedagógico, a sala de informática ficava aberta no intervalo e os estudantes podiam ir lá e jogar Roblox. Só que aí fechou. Fechou porque o Roblox tem um chat. E aí dentro desse chat tem vários perigos. Você pode contar com qualquer pessoa, então vamos fechar essa sala de informática. E aí perde-se a oportunidade de realizar o quê? Um letramento digital crítico, de conversar com os estudantes, olha, o chat é perigoso, a gente não pode passar informações pessoais dentro desse chat. Então a gente perde essa oportunidade desse letramento, desse diálogo. Outras
perspectivas do letramento digital é isso, é a gente refletir sobre os perigos, como as seguranças, o que eu sigo na rede social, essa questão da reflexão das tecnologias embarca o letramento crítico. O segundo é o letramento digital. Esse aí acho que é mais fácil, assim, como usar o computador, o tablet, os aplicativos, essa parte mais funcionalidade. E por último, o criativo, que diz respeito ao criar. Então, criar um post, criar um vídeo, criar uma música, dentro dessa área da criatividade que a gente pode usar as tecnologias para essa criação. Então, vamos lá. No centro do negócio existe uma disciplina que se chama Grupo de Trabalho Diferencial. Essa disciplina, ela tem uma proposta de formação integral dos estudantes. Então, dentro dela pode ter aula de qualquer coisa. Já teve GTD de crochê, GTD de chinês, e eu, com a Malu, propomos um GTD de cultura digital, projeto feito por fora. Então, nesse GTD foram 9 aulas de 80 minutos que a gente propôs esse letramento digital com os estudantes. Bom, então agora totalmente dentro do nosso relato de experiência, né? Quais foram os objetivos do nosso GTD? Nosso objetivo principal é esse, refletir sobre desinformação e fake news no período eleitoral, né? Então a gente realizou esse GTD no ano de 2024, coincidiu com as eleições municipais, então a gente pegou essa oportunidade para refletir sobre desinformação e fake news. E aí a Ju muito bem apresentou as 3 perspectivas do letramento digital. E é como que a gente colocou essas 3 perspectivas dentro do GTD. Bom, na crítica a gente trouxe como objetivo aprender a identificar e combater as fake news. Na perspectiva funcional, a utilizar novas ferramentas, então os estudantes eles utilizaram o CapCut, o Canva e o Drive. E na criativa, os estudantes produziram posts, cartazes e vídeos. Bom, e aí as propostas de atividades que a gente trouxe, né? Que eu vou listar elas que mais pra frente eu vou me aprofundar. A gente trouxe roda de conversa, atividade de checagem de notícias eleitorais, criação de selos para identificar as fake news, criação de um projeto de lei e a divulgação dessas ações. É importante falar que essas atividades elas foram feitas muitas vezes no formato de estações, é aquela fotinha ali. Então o que a gente fazia? A gente colocava uma atividade em cada estação e os estudantes eles rotacionavam entre essas atividades. E eu e a Júlia atuamos como mediadores dessas atividades. Bom, e aí a primeira, a criação dos selos. Essa foi uma atividade de pontapé do nosso GTD, então foi muito importante para iniciar. E como que ela foi feita? Eu e a Júlia, previamente, a gente selecionou notícias e os estudantes em dupla tiveram que checar. Então, por exemplo, essa primeira notícia. A história por trás do mito de que vacinas causam autismo. Então, os estudantes entraram, viram, exploraram essa notícia e tentaram categorizar essas notícias. Então, a categoria que foi trazida pelos estudantes foi fake news antiga e recorrente. Por quê? Essa notícia, ela é um boato que surge desde 1968, que vem ressurgindo sempre quando esse tema está em alta. Então, os estudantes categorizaram como fake news antiga e recorrente. Com as categorias todas elaboradas, o que a gente fez? A gente adaptou a linguagem para os estudantes conseguirem se apropriar. Então, a gente utilizou gírias e memes. Então, o que era fake news antiga e recorrente se tornou Idade da Minha Avó. E aí, com a Idade da Minha Avó, os estudantes partiram para a criação do Canva. Então, os estudantes eles tiveram muita liberdade para criar do jeito que eles quisessem. Então, eles utilizaram fotos que eles quisessem, a linguagem que eles quisessem, cores, tudo. E aí, ali na letra E, não sei se vocês estão conseguindo ver, pode passar aqui. Na letra E, o Idade da Minha Avó virou aquele ali, e aí a gente tem vários outros, por exemplo, o da letra A, tem um meme, né, da Mônica, e aí lá tá escrito, a conta não tá batendo, diva. Que é para dizer sobre notícias que tem números e dados que são incorretos, que não fazem sentido. E aí também tem letra B, coloque a fonte aqui, para notícias que não tem fonte. Acho que você deixou a coerência em casa. Letra D, uai, isso, e tá certo isso? O E, na Idade da Minha Avó. O F, lhe vejo mercenário, que é para notícias que têm interesse econômico. O G, você viu tudo, que é para quando pega só um pedacinho daquela notícia e distorce ela inteira. O H, tão falso que assusta. E o I, quer atazanar. E o meme ali, esse I é para notícias que têm como objetivo prejudicar alguém. Bom, e aí a outra é o relatório de checagem. O relatório de checagem, ele acompanhava as checagens de notícias. Então ele era basicamente um roteiro com perguntas norteadoras que vinham para os estudantes junto com as notícias. Então ali tem o link do conteúdo investigado, os estudantes acessavam esse link, exploravam a notícia e tinham que responder onde foi publicado, por que o conteúdo foi investigado, a conclusão da investigação e a categoria em formato de selo. Então os estudantes eles
anexavam o selo que era a categoria, né? Então, por meio dessa checagem, a gente pode checar vídeos em Reels, TikToks e YouTube. Então, a gente pegou os debates dos candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, pegou os vídeos e trouxe para os estudantes. Então, os estudantes tiveram que checar cada informação que foi dita pelos candidatos à Prefeitura. Então, foi um processo de pesquisa muito interessante. E eles também checaram notícias em texto, imagens e gráficos e também as deepfakes. Perfeito. Outra atividade que a gente fez foi as rodas de conversa. Então a gente propôs um diálogo com os estudantes. Depois que eles viram todas as notícias, criaram as categorias, a gente começou a conceituar o que era fake news. Então eles escreveram ali nos post-its que eles entendiam o que era fake news. E a gente juntou todos esses conceitos e criou um conceito coletivo do que era fake news. E aí o conceito foi: fake news é uma notícia falsa e enganosa que tenta manipular a verdade de forma mal explicada ou parcial, gerando informações conflitantes com interesses políticos e econômicos. Então a gente saiu fake news é uma notícia falsa. A gente saiu disso e conseguiu ampliar para uma fake news que manipula a verdade. Então, se eu pegar um recorte de uma verdade e tirar de contexto, isso pode criar uma fake news. E a gente também ampliou esses interesses por trás dessa fake news, tanto políticos quanto econômicos. Outro dia, em outra roda de conversa, a gente discutiu sobre quais sites eles achavam confiáveis e quais sites eles achavam que não eram confiáveis. Em sites confiáveis apareceram as grandes mídias. E aí a gente discutiu um pouquinho sobre o lucro das grandes mídias, que elas produzem também notícias para o público. E em sites não confiáveis aparecem as redes sociais. Eles diziam, na rede social você pode colocar qualquer coisa. E a gente também discutiu sobre o que é essa qualquer coisa que você pode colocar na internet. E também apareceu um caso de estudante que falou que ele não confiava no ChatGPT. Porque ele fez uma pergunta para o ChatGPT e ele não respondeu a verdade. E aí a gente discutiu um pouco sobre isso, sobre as inteligências artificiais, os comandos que você dá para essa inteligência e a resposta que depende desse comando. E aí por final, uma das nossas últimas atividades foi a construção de um projeto de lei. Então os estudantes, eles construíram um projeto de lei. A ideia deles era que esse letramento digital sobre fake news fosse uma competência da PNCC. E aí eles criaram esse projeto de lei com o auxílio de um roteiro que foi estruturado pelo ChatGPT. Então era assim, artigo 1, aí tinham perguntas norteadoras que eles tinham que responder para construir o artigo 1. Artigo 2, perguntas norteadoras, e eles construíram esse projeto de lei. E eles foram lá no restaurante universitário coletar assinaturas, defender o ponto de vista deles. E aí a gente conseguiu 30 assinaturas, né, Malu? 20 assinaturas em 30 minutos. Eles adoraram isso, eles não queriam ir embora, queriam ficar lá no restaurante. Foi muito bom. Mas também foi muito bom porque construir essa postura de eu como cidadão posso construir um projeto de lei, posso fazer uma lista de apoiamento e posso coletar assinaturas e essa lei ir para a Câmara Municipal de BH. Precisava de 100 mil assinaturas? Ficou um pouco longe. Mas esse processo da cidadania ativa foi um conhecimento muito valioso, né? Que ficou nessa atividade. Bom, e aí esse tanto de atividades que eu e Júlia dissemos, né? A gente tinha que tirar esse saber que foi produzido na escola e levar para a sociedade, que a gente acredita muito nisso. E aí como que a gente pensou em fazer isso, né? Por 3 meios. O primeiro foi o Instagram. Então a gente fez uma roda de conversa e uma votação para decidir o nome do Instagram. E o nome ficou decidido como Milkfake, fazendo a luz ao Milkshake. Então o Instagram chama Milkfake GTD. E os estudantes tiveram a oportunidade de produzir os posts, eles produziram os reels que eles mesmos fizeram. E lá a gente divulgou todas as nossas atividades. E aí os estudantes elaboraram um e-mail para a TV UFMG e para a Rádio UFMG, convidando eles a conhecer o nosso trabalho. Os dois aceitaram a proposta e a TV UFMG foi até o centro pedagógico, entrevistou todos os nossos estudantes, então todos eles tiveram espaço de escuta, espaço de fala. E na rádio o espaço já era mais limitado, então a gente teve que selecionar 2 estudantes, mas os 2 estudantes adoraram. Foi um espaço de escuta muito importante que a gente pôde debater letramento digital e eleições. Bom, e aí chegando ao fim da nossa apresentação, a gente quis trazer aqui um pouco do que os estudantes acham, né, que eles aprenderam, né, com o nosso GTD. Então eu trouxe aqui 3 relatos que a gente pegou de uma avaliação diagnóstica que eles fizeram. Então o primeiro sobre aprendizados. Aprendi muito sobre verdades ou mitos sobre as eleições e que existem diversos tipos e motivos de fake news. O segundo, agora tenho a consciência de pesquisar as informações que vejo. Esse aqui é muito legal porque ele diz sobre o letramento digital crítico, né? O terceiro, aprendi vários tipos de fake news, que vai de gráficos até tabelas. Então, de alguma maneira, a gente conseguiu desconstruir aquele imaginário que estava nos estudantes que fake news é só notícias em texto, que números também erram.
E ali são três relatos, mas com todos os relatos. Ali são 3 relatos, mas com todos os relatos a gente pôde ter uma noção de que o letramento digital é um caminho que os estudantes estão dispostos a dialogar. E agora, partindo para o final, a gente vai trazer algumas reflexões, né? O que a gente quer que fique desse nosso lado de experiência? A gente gostaria que a escola pudesse ser, e ela pode ser, né? Esse espaço de múltiplas possibilidades para o letramento digital. Então, eu como aluno discutimos ali o fake news, né? Fake news. Só que agora a gente está discutindo saúde mental. Eu trabalhei no 3º ano do fundamental a questão dos jogos digitais, de produzir um jogo digital. Então, tem múltiplas possibilidades de um letramento digital dentro da escola. É claro que no CP a gente tem um contexto do GTD, uma disciplina especialmente para isso, mas a gente pode pensar no letramento digital de uma maneira transversal. No ensino médio a gente tem até os itinerários, né? Mas no fundamental a gente também pode pensar nesse letramento digital de maneira transversal. A gente tem as educações para as relações étnico-raciais, por que não também trabalhar esse letramento digital que também permeia o nosso cotidiano nas outras disciplinas. A gente trabalhou, né, amiga, as tabelas, os gráficos, isso super se relaciona com matemática também. Segunda coisa é que os adolescentes estão dispostos ao diálogo, estão dispostos à reflexão sobre as práticas digitais. Então, dialogar com eles têm muito o que falar e dialogar sobre as práticas, os usos dos celulares que eles estão tendo. Dá pano para Amanda no nosso lado de conversa. Né? E, por fim, a perspectiva de educação, né? Reforçar mais uma vez que o nosso grupo não entende que a proibição seja um caminho para solucionar o uso problemático das tecnologias. Pelo contrário. Quem está pesquisando bullying? Eu. Então, uma das coisas assim, vamos proibir o celular nas escolas para assumir com cyberbullying. E aí não. Exatamente, né? Não vai ser muito efetivo. E aí, por exemplo, a proibição ela gera caminhos como fazer um escondido, né? Então, isso é proibido, então eu vou lá no banheiro e aí eu vou fazer escondido. E aí gera o quê? Um crime escolar, que você está pesquisando. Então, a gente acredita que proibir os celulares gera uma ruptura, né? Entre a sociedade e a escola. Lá na nossa audiência que a gente foi lá na Câmara Municipal, tinha um slide assim, celular zero nas escolas. E aí cria uma bolha, né? Porque o celular não vai estar dentro da escola, mas vai estar fora da escola. E os celulares, as tecnologias digitais, eles permeiam o nosso cotidiano. E permeiam também o cotidiano da escola. E por que não trabalhar dentro da escola e refletir dentro da escola sobre esses usos cotidianos dos celulares? Né? Então, para concluir agora, é só trazer um exemplo que eu e a Júlia presenciamos. Deixa eu só terminar minha fala, fazer um primeiro. E aí, Porque o tempo já acabou. Então, é só essa reflexão, né? Porque a partir da reflexão, a gente tem uma autonomia, e aí, a partir disso mesmo que a gente pode criar uma educação de verdade. E contando um caos, então, a gente presenciou numa das estações, uma estudante estava realizando uma atividade, enquanto ela separava uma foto dela para usar como apresentação, ela descobriu que a foto dela estava sendo vendida em sites estrangeiros sem a permissão dela, em dólar e em euro. Então, assim, a gente acredita que se for proibido, vai haver a ruptura entre escola e sociedade, a gente não vai poder debater casos como esse. Obrigada. Muito bom.